Eu não me lembro mais ou menos quantos anos eu tinha, mas era uma criança ainda, 10 anos mais ou menos, né? Eu me lembro de um fato que eu estava brincando com a minha irmã e minha sobrinha, minha irmã mais nova e minha sobrinha. Perto da casa onde nós morávamos tinha uma árvore bem frondosa, bem grande, sabe? E estávamos ali brincando embaixo da sombra daquela árvore. Estava uma tarde de calor. Eu, minha irmã e minha sobrinha. Éramos quase da mesma idade, pouca diferença. Naquela época, o óleo de cozinha não vinha em garrafas PET como se vem hoje, de plástico, né? O óleo de cozinha vinha em latas. Quem é um pouco mais vivido vai se lembrar. Eu peguei uma dessas latas vazia e achava lindo o que eu estava fazendo. Pegava e jogava para o alto, na árvore, para ver ela caindo de galho em galho até chegar ao chão. E os cachorros brincando ali perto da gente, tinha alguns cachorros ali, e os cachorrinhos ficavam latindo, brincando comigo, eu achava aquilo maravilhoso. De repente minha mãe viu aquela ideia extraordinária que eu estava tendo ali, né? E ela me disse assim: para de jogar essa lata porque ela pode cair na cabeça das meninas. E eu nem dei ouvidos. Jogava a lata novamente. E a lata ping, 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 ping no chão. Isso, minha mãe novamente, não jogue essa lata, vai cair na cabeça das meninas e vai machucar as meninas, embora a lata estivesse vazia. Mas a teimosia era maior do que a obediência. E mais uma vez joguei ping, 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 pã no chão. E achava maravilhoso, né? Desobedecer, parece que o ser humano tem uma fantasia enorme em relação à desobediência. Até que então, de repente, joguei a lata novamente. E a lata foi de galho em galho. E adivinha o que aconteceu? Caiu de quina, de bico, assim, em cima da cabeça da minha irmã. De repente ela já começou a chorar e o sangue começou a escorrer. E a minha mãe já veio lá gritando, brava comigo, e já pegou a minha irmã e levou e disse: calma, daqui a pouco eu vou cuidar de você. E adivinha o que aconteceu? Eu levei uma baita de uma surra e paguei o preço pela minha desobediência. Pois fiquei com dó da minha irmã, coitadinha. Não tinha nada a ver com a minha atitude errada, que eu sabia que estava errado e mesmo assim continuei fazendo, apesar dos apelos de minha mãe em dizer: pare com isso, você vai machucar as meninas. Isso me faz lembrar do que está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versos 22. O profeta diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender ao Senhor é melhor do que a gordura de carneiros. O profeta Samuel aqui estava repreendendo o rei Saul, que nesse momento, Saul era um camarada totalmente virado na 80, como se diz no ditado popular, né? Fazia o que bem entendia. Achava que a vida dele era assim: vou fazer o que eu quero e ponto final, sou rei. Ninguém manda em mim, eu acho que o que eu faço da minha vida só interessa a mim, né? Como se diz hoje em dia, essa libertinagem, essa liberdade, essa situação em que vivemos, onde alguns dizem assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. É meu corpo, minhas regras, né? O dito popular de hoje. Tudo bem, meu amigo. E Saul estava ali sendo repreendido por Samuel por desobediência. Deus tinha pedido para ele ir lá e guerrear contra os amalequitas e fazer uma situação em que Deus tinha uma vontade e o desejo de Deus era soberano. E ele não fez o que Deus queria. Ele não deu ouvidos ao que Deus quis. E Deus mandou Samuel para repreendê-lo. Nossa vida
A gente parece que tem um desejo, cada um de nós, pelo que é errado. E buscamos sempre a desobediência. E buscamos sempre querer fazer aquilo que dá na nossa cabeça, de uma forma que, às vezes, os nossos impulsos e desejos falam muito mais do que a vontade de repente, fazer o que é certo. E parece que o errado se torna tão atraente para cada um de nós que não vimos ou que não pesamos a balança o que pode ser que aconteça com a nossa vida. Eu estou dizendo isso em âmbitos humanos mesmo. Eu vejo aí os meninos, os jovens, que pegam seus carros e praticam rachas e saem como loucos, desvairados e bebem e ficam procurando talvez a própria morte. E os pais chegam e dizem, olha, não faz isso, como eu fazendo, jogando a latinha lá na árvore, achando lindo, maravilhoso. Parece que o mal, parece que aquilo que é errado é tão gostoso e tão bom, e de repente se torna até um hábito. E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido amigo. As coisas que levam para o lado errado, levam para aquilo que não é bom, são gostosas. São boas de se viver. Mas às vezes nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas vontades próprias nos levam para situações em que de repente Deus pode fazer o que Ele fez com Saul. Não serve mais para mim. Não me ouve mais, não me dá ouvidos. Embora que o perdão de Deus ele alcance, o amor dele maravilhoso, misericordioso, e nos buscar aonde quer que nós estivermos, se nós pedirmos socorro a Ele. Mas o problema não é Deus. O problema não é o amor dele. O problema sou eu. O problema é você. Em que de repente nos acharmos tão ligados ao que é errado, tão ligados àquilo que nós queremos para a nossa vida e dissemos assim para nós mesmos, eu estou feliz do jeito que eu estou, e não vemos a necessidade de Deus a ponto de repente estarmos afundando num lodo, num lamaçal de erros e vícios, a ponto de dizermos assim, não, está tudo bem, quando não está tudo bem. E não me diga, meu querido amigo, não tenha, a pretensão de me dizer, eu faço o que quero porque as minhas decisões são as melhores para mim. E se eu errar, e daí? O erro é meu? Tudo bem. Às vezes, como diz o profeta, o ouvir é melhor do que as decisões erradas. O parar um pouco, ter maturidade emocional, maturidade espiritual, maturidade em dizer eu estou errado, maturidade em dizer eu preciso de um conselho. E para que melhor conselheiro do que o Senhor Jesus? Para que melhor conselheiro do que a palavra de Deus? Para que melhor conselheiro do que Deus, nosso Pai, que nos fez e nos conhece, e Ele quem organizou o nosso corpo, nosso ser, que nos conhece melhor que nós mesmos, porque é enganoso o coração, mentiroso é para nós mesmos, nosso ser, nossos desejos, a nossa vontade. Ele que fez tudo, que conhece tudo, que sabe tudo, não saberia o que é melhor para você e para mim? Quantas coisas nós erramos, quantas decisões nós tomamos que não são as melhores. Mas acredite, ainda há esperança para o ser humano, por pior que esteja, por melhor que eu possa achar que a minha vida esteja, ainda há esperança e solução para as minhas más escolhas, para as minhas más decisões. E põe na tua cabeça, obedecer a Deus é melhor que tudo. Porque que pai que vendo seu filho pedir um pão vai lhe dar pedra para comer? Que pai que ao ver seu filho passando por uma necessidade, sofrendo, chorando, não vai lá e o abraça com carinho e amor e quer o melhor para os seus filhos? Quem é esse pai que tem coragem, ou essa mãe que tem coragem de fazer isso? E a palavra de Deus diz assim, ainda que uma mãe que deu de mamar seu filho, que gerou ele no seu ventre, te abandone, eu de maneira alguma, jamais te abandonarei. Volta para Cristo, olha para Jesus, deixe Ele ser o centro, o Senhor da sua vida. Obedecer é o melhor para ti. Que Deus te abençoe. Obedeça.